Freudcast, a psicanálise na podosfera. Olá, bem-vindos a mais um Freudcast. Eu me chamo Natália, sou membro do Laboratório de Psicanálise da UES e no episódio de hoje a gente vai tratar um pouco sobre o assunto da análise online. A psicanalista Lia Silveira, coordenadora do laboratório, vai trazer essa discussão para a gente. E agora eu passo a palavra para ela. Primeiro, bom dia para quem está acompanhando a gente aqui ao vivo, né? Boa tarde, boa noite para quem for assistir depois, que a nossa ideia é deixar esse vídeo disponibilizado. Nós pensamos em fazer essa discussão, né, Natália, porque nós tivemos que interromper o grupo de estudos na altura de um capítulo desse livro do Lacan, que a gente está trabalhando, esse seminário dos conceitos fundamentais. Paramos exatamente no capítulo que chama a presença do analista, né? E o capítulo seguinte, onde ele vai tratar da questão da transferência. Então, conversando aí com a Natália, que é a nossa intermediadora dessa live, a gente ficou pensando isso, que falar da presença do analista e da transferência nos dias de hoje remete diretamente, né, à pergunta que está na boca de todo mundo, que é essa questão de conduzir as análises através da internet, né? Então, a gente achou que era muito importante fazer uma abertura, em primeiro lugar, questionando sobre isso. Mas, assim, eu acho que é bem importante a gente dizer desde o início que é uma questão para a qual a gente ainda não tem muitas respostas. Talvez a gente esteja ainda aprimorando as perguntas, né? Porque é uma experiência muito recente, pelo menos para mim, não era minha prática fazer atendimentos via internet, né? Esporadicamente, quando alguém estava viajando, precisava falar ali um minuto, mas não era propriamente como uma sessão. Eu sei que tem outras pessoas que já desenvolvem essa prática há muito tempo e, particularmente, eu sempre tive um pouco de pé atrás com esse instrumento como uma coisa... Por exemplo, nós estivemos lendo esses dias, né, Natália, o capítulo do livro do Bruce Fink, em que ele fala da análise por telefone como sendo possível, inclusive, começar e terminar uma análise sem nunca ter visto o analista, né? Eu tendo a pensar diferente, eu acho, a minha experiência não me aponta muito para isso, mas, assim, um impossível que se coloca em jogo, né, com esse advento da pandemia, acaba levando a gente a ter que se reinventar, né? Bom, então, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante colocar que sustentar o desejo do analista à altura do nosso tempo, né? O Lacan colocou essa frase... Deixa eu ver se eu abri o arquivo errado, peraí. Uma frase que ele diz mais ou menos assim, que... Tá aqui, achei. Que deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época, né? Então, a época que a gente está vivendo coloca algumas questões que precisam ser consideradas e coloca também um novo impossível, que antes não se colocava para a gente, que é o impossível da gente estar se encontrando pessoalmente, né? Então, sustentar o desejo do analista nesse momento implica em a gente ter que inventar formas de contornar isso também para que a psicanálise continue sendo sustentada. A gente não sabe por quanto tempo nós vamos ficar nessa necessidade de isolamento, né? Eu sei que Fortaleza, né, o Ceará entrou nessa aí de ter uma abertura nesses primeiros dias, mas a abertura em outros lugares já aponta para o crescimento dos casos. Então, o que os especialistas têm apontado é que a gente vai ficar tendo que voltar para o isolamento porque os casos vão aumentar muito, né? A perspectiva de uma vacina não é uma coisa que está muito aí no horizonte já, então, apesar de alguns estudos estarem acontecendo, a perspectiva é que a gente tem que ficar ainda muito tempo sem poder estar num encontro presencial, né? E, enquanto isso, a gente precisa realmente pensar em como sustentar as análises. A outra coisa que eu queria colocar é que a experiência que a gente tem tido até agora já mostra que há efeitos, né? O inconsciente vem se apresentando, as pessoas trazem os sonhos, os lapsos acontecem, a associação livre flui, né? Isso aí a gente vê que acontece, inclusive em alguns momentos, uma coisa que eu tenho percebido, né, é que em alguns momentos a associação livre fica até mais livre nessa via online do que
presencialmente, eu não sei se outras pessoas têm essa experiência também, mas algumas pessoas têm dito isso, assim, eu tenho percebido que eu falo mais fluidamente a partir da internet do que na presença do analista, presença física, né? O que eu não sei se a gente pode dizer que é uma coisa boa necessariamente. É o que eu vou tentar argumentar aqui com que por que eu acho que essa importância presencial é forte, né? Assim, por que... Bom, primeiro para a gente dizer assim, que quando o Lacan fala de presença do analista, estamos falando de análise presencial versus análise online, né? Não era isso que estava em jogo ali. A presença do analista tem a ver com o Lacan com aquilo que faz funcionar o batimento do inconsciente, como ele chama nesse capítulo que a gente vai estudar, né? Então, para Lacan, ele está trabalhando aí com Freud, né? Que a gente sabe que Freud já vai colocar que a transferência faz com que o analisante repita, o Freud coloca mais ou menos assim, os clichês da vida amorosa, né? Então, à medida em que o analisante estabelece aquele analista na relação transferencial, ou seja, o analista entra no inconsciente do analisante na relação transferencial, a tendência é que ele repita com o analista certos modos de relação que ele tem com esse grande outro. Esse capítulo que a gente vai estudar agora é muito importante, porque o Lacan vai dizer o seguinte: não é que se trate da repetição de clichês imaginários, né? Assim, eu tenho um carimbo de como eu me relaciono com o outro, eu vou colocar isso no analista. Mas que o que se trata é exatamente da atualização, ele chama assim, a atualização da realidade sexual do inconsciente. Né? Então, no texto da dinâmica da transferência, Freud diz o seguinte, que o analisante, deixa eu só pegar aqui esse trechinho que eu peguei. O analisante, na relação transferencial, ele tenta dar corpo, ele usa essa palavra, dar corpo, eu achei interessante, aquilo que pertence à sua vida erótica. Né? Ele tenta fazer existir, dando corpo, aquilo que está marcado inconscientemente na sua vida erótica. Isso é o que Freud diz, certo? E Lacan vai dizer o seguinte, que a realidade sexual do inconsciente, o que é essa realidade sexual do inconsciente que o Lacan diz que vai ser atualizada? É exatamente que não há relação sexual possível. Né? Então, por um lado, a tendência da neurose de tentar fazer existir essa relação sexual, fazer acontecer a relação sexual. Né? E, por outro, o impossível que se coloca, né? Que é o dizer de Freud, Lacan vai dizer, que se pode extrair de toda a elaboração freudiana não há relação sexual. O que essa frase quer dizer? Não é que não há transa, que não há sexo, né? Até o Kiné diz assim, a relação sexual acontece, né? O que não há relação sexual é que não há complementaridade entre os sexos. Né? Não há no inconsciente um registro que possa fazer com que os dois funcionem de forma a fazer um, né? Eu até sempre que falo sobre isso, brinco com aquela música do Fábio Júnior, né? As metades da laranja, dois amantes, dois amantes, dois irmãos. Ou é dois amantes ou é dois irmãos. Não dá para ser as duas coisas. Se dois amantes viram irmãos, aí acabou, né? Não tem mais sexo. E também, por outro lado, a gente pode ouvir aí o interdito, né? Edípico, né? Dois irmãos não podem ser dois amantes. Então, há um impossível em jogo que é estrutural, né? Que não é oriundo da repressão ou de um pai que proíbe, mas é um impossível da estrutura da linguagem. Então, por um lado, a forçação de barra, vamos dizer assim, do analisante, de tentar fazer acontecer essa relação sexual, e o analista que vai responder presentificando sempre o não há relação sexual, o que há é vamos dizer assim, uma condensação de gozo, um núcleo duro de gozo que vai se repetir para cada um e que é singular para cada um, né? E que é um núcleo de gozo que não faz laço, que é sozinho, né? E que, portanto, não pode estar a serviço de dar corpo à existência da relação sexual. Então, nós estamos diante desse paradoxo aí quando se trata de uma análise, né? A outra questão que eu queria trazer retomando um trabalho até que eu desenvolvi na época com a Elines, que é a colega lá do fórum, a gente estudou durante um tempo um autor chamado Pierre Levy, que eu acho que alguns de vocês devem conhecer, é um autor da filosofia, que tem um livro que se chama O que é o virtual. Tá?
É um livro antigo, não é tratando dessas discussões de hoje, mas deixa eu me perdendo aqui nas minhas referências. Mas ele vai dizer nesse livro que o virtual, em primeiro lugar, não é o contrário do real. O real não é o real da psicanálise, né? Vamos dizer assim, o virtual não é o contrário da realidade. Porque é uma coisa que a gente pode se perguntar, será que esses atendimentos via online, eles são reais, né? A gente pode... Bom, é diferente a gente estar aqui conversando ao vivo e uma pessoa assistir essa live depois, né? Então, porque ao vivo a pessoa sabe que está em jogo aqui um imprevisível. A gente não escreveu o que a gente vai discutir aqui agora. A gente está... À medida que as coisas vão acontecendo, tu vai colocando alguma pergunta, eu vou respondendo, ou as pessoas vão perguntando, a gente vai construindo essa realidade aqui. Outra coisa... É no presente, né? É no presente do presente, né, que a gente está. Outra coisa é a pessoa assistir essa live depois. Já vai estar gravada, ela sabe que... Embora ela ainda não tenha visto até o final, ela sabe que aquilo ali está fixo, não vai mudar. Então, o atendimento online, ele, ao ser virtual, ele não deixa de ser uma realidade, né? Há a presença, há todo o imprevisto que está em jogo quando uma pessoa encontra outra, quando se começa a escutar, tudo isso está em jogo. Então, o Pierre Levy diz isso, o virtual não é o contrário da realidade. O virtual, ele diz, é o contrário da atualidade. Então, ele vai botar virtualidade e atualidade. Eu achei muito curioso isso, porque o que Lacan vai dizer que é uma análise? É exatamente a atualização, a palavra que ele usa é atualização, não é a virtualização da realidade inconsciente, é a atualização da realidade sexual inconsciente. O que a gente pode deduzir daí? O virtual, ele abre possibilidades. Né? Por exemplo, o fato da gente ter hoje acesso à comunicação virtual abriu muita coisa. A gente pode, por exemplo, conversar com alguém lá no Japão, agora, em tempo real, né? Se você imaginar que, sei lá, quando eu era criança, a gente, para fazer uma ligação, para falar com alguém que estava no exterior, você tinha que ligar, a telefonista ligava e dizia qual era a hora que a pessoa ia conectar lá, porque a pessoa tinha que ir para uma cabine. Você tinha que marcar um horário do dia e você tinha que ficar esperando a pessoa chamar a telefonista lhe chamar para colocar quando funcionava. Né? Então, eu estou falando aí da minha realidade, mas se a gente voltar um pouquinho no tempo, era uma carta que demorava 3 meses para chegar. Né? Então, agora a gente tem o WhatsApp, que se a Natália estivesse lá no Japão, a gente estava fazendo essa live do mesmo jeito. Quebra a barreira geográfica, né? Então, muitas possibilidades se abrem. Mas, por outro lado, uma coisa que a gente pode perceber, não sei se vocês também percebem isso, por exemplo, quando a gente está no virtual, as pessoas se expõem de uma maneira que elas não se expõem na presença. Facebook, Instagram, reunião, grupo de WhatsApp. E até um pouco isso tem a ver com tudo que a gente está vivendo, que as pessoas dizem tudo que pensam, sem se colocar freio, né? Não sei se você tem essa experiência também, Natália. São muito mais espontâneas ao falar e não medem as consequências do que vão colocar ali. Tô falando aí, não estou falando de análise, tá? Estou falando das relações sociais. Porque eu sinto que a questão da análise essa exposição é mais no sentido de você estar dentro da casa da pessoa e vice-versa, né? A pessoa está dentro da sua casa. O que eu estou colocando por enquanto é assim. O mundo virtual, ele abre muito mais. A gente se expõe muito mais a coisas que a gente não se exporia se a gente tivesse que estar presente. Você está numa reunião com amigos presencial, você pensa no que você vai falar, alguém me olha, fulano tosse, alguém dá um suspiro para lá, você vai modulando o que você vai dizendo de acordo com a reação das pessoas. Nas reuniões virtuais, nos grupos de WhatsApp, no Facebook, na página de comentários da internet, dos sites, né? Você vai numa página, num bloco daqueles de comentários da Folha, do UOL, do Globo, sei lá, são absurdos, né? Aquelas pessoas que dizem aquilo ali provavelmente não diriam as mesmas coisas em público, não com a mesma fluidez, vamos dizer assim. Então, isso eu queria colocar. O virtual, ele abre muito. Por quê? Porque ele não convoca a castração. Você não pode ser visto, né? E, portanto, não pode ser julgado. E se eu estiver achando ruim, eu desligo. Né? As pessoas que já tiveram experiência de namoro virtual, de flerte virtual, sabem como é que isso funciona. Você
Tem até um meme, né? Que a pessoa tá morta de apaixonada pela internet, e aí de trás é um senhor sem camisa, assim, bem largadão. Não sei se vocês já viram isso. A pessoa imaginando uma coisa e a pessoa de verdade que tá lá é outra completamente diferente. Então, assim, asas para a imaginação, a gente pode supor o que a gente quiser, e se não estiver funcionando, um clique, eu desligo, acabou-se. O virtual abre para essa possibilidade. Não estou dizendo que a análise funciona dessa maneira, mas o virtual abre para essa possibilidade. A atualização, pelo contrário, ela implica em lidar com o aqui e agora, com a limitação do corpo, né? Por exemplo, pessoal que joga pela internet. Tem gente que vira 2, 3 dias jogando pela internet. Se fosse uma realidade presencial, provavelmente a pessoa não teria força física para estar 2, 3 dias jogando presencialmente. Entende? Por quê? Porque tem um corpo que limita. O corpo, ele é um grande atualizador da castração, porque o nosso corpo diz pra gente, chega, não dá, né? E também ele vai se limitando com a relação com o corpo do outro, que não necessariamente é uma relação de encontro físico. Você não precisa tocar nas pessoas para sentir o corpo do outro como um limite. Às vezes é uma torcida de boca aqui que a pessoa faz, revirado de olho, e você diz assim, fulano não tá gostando do que eu tô dizendo, é melhor eu... Ou então, né, tentar... Eu me mexo, é um jogo de xadrez, o movimento do outro me faz rever o meu movimento. Então, por um lado, o virtual abre muitas possibilidades, por outro, o atual implica o corpo, implica uma presença, que por sua vez implica a castração. Né? Então, isso sou eu elaborando, tá? O Pierre Levy ele só diz que o virtual é o contrário do atual e não da realidade. E aí eu passo a me perguntar o que é que isso coloca de questões para a gente pensar essa análise, né? Por essa forma. O trabalho que eu apresentei na Jornada do Mato Grosso do Sul, que foi sobre esse tema, faz pouco tempo, eu peguei essa expressão de Freud, que ele utiliza no caso do homem dos ratos, que ele chama é preciso passar pela via dolorosa da transferência. Né? Então, eu fiquei me perguntando se essa via dolorosa da transferência, primeiro, o que é isso, e se a via dolorosa da transferência pode ser acessada por via online. Né? Então, o que ele se refere na via dolorosa da transferência? Não é que a transferência tem que ser uma coisa sofrida, necessariamente. Tem pessoas que estabelecem uma transferência amorosa, né, que não necessariamente precisa ser uma coisa sofrida. Mas é que, no movimento da transferência, a resposta do analista vai, em algum momento, se colocar como presentificação dessa não existência da realidade da relação sexual, e isso vai ser vivido como uma experiência de castração. Essa experiência, ela precisa se inscrever no corpo. A análise não é uma experiência de pensamento, era outra coisa que eu ia colocar. Embora a gente trabalhe com o simbólico, né, não tem acesso à vida psíquica que não seja pelo simbólico, você não pode interpretar um paciente pelo comportamento, pela roupa, pelo jeito que ele respira, pelo jeito... Você só tem acesso à realidade psíquica de uma pessoa se ela fala. É por isso que a nossa ferramenta principal e quase única é a associação livre, né? Do lado da pessoa que fala. Mas essa associação livre, ela não visa produzir novos significados. Ela não visa deslizar o significante incessantemente, porque o significante, ele sempre remete a outro significante. Se fosse desse jeito, a análise seria uma experiência infinita. Porque sempre eu posso dizer, o que é que isso quer dizer? Eu tive outro sonho, o que é que isso... Alguém está dizendo que não consegue ouvir. Tá todo mundo ouvindo ou foi só a Varela que falou que não conseguia ouvir? Aqui não falhou, aqui tava tranquilo. Varela pode ser alguma coisa no seu... As outras pessoas estão dizendo que o som tá ótimo. Sérgio, tudo bom, Sérgio? Pode ser que seja alguma coisa no seu som. Os outros estão dizendo que tá ok. Então, me perdi, o que eu estava dizendo? Sim, que a experiência da análise, ela não visa abrir sempre para outro sonho, outra associação, outra interpretação. A experiência da análise, ela visa tocar em alguma coisa da repetição de gozo de cada um. Certo? Então, tem uma parcela da análise que é realmente reelaborar a verdade inconsciente, né? Mas essa elaboração, ela tem um limite.
E esse limite vai se dar desde o início da análise. Não é que primeiro você faz a elaboração da verdade, depois você vai se deparar com o limite do gozo real. Desde a primeira sessão já está em jogo o real e a repetição pulsional que se coloca para aquele sujeito. O sujeito sofre. O sofrimento que a análise trabalha é um sofrimento muito específico. Por exemplo, nós não podemos nada contra o sofrimento da pandemia. Né? No meu texto eu coloquei isso. Até Freud, que foi o criador da psicanálise, sofreu horrores com a pandemia da gripe espanhola, porque ele perdeu uma filha. Né? Então, com esse sofrimento genérico, vou dizer assim, nós não temos nada a fazer na psicanálise. O que nós intervimos na psicanálise é um sofrimento muito específico, que tem a ver com a repetição programada do gozo, né? Que tem... Eu fiquei de falar só 20 minutos, não vai dar para eu me deter muito nisso, mas que tem a ver com a resposta... já está acabando. Pois é. Com a resposta fantasmática que cada sujeito elabora frente ao real traumático. Todo sujeito para a psicanálise se constitui a partir de um trauma. Esse trauma tem a ver com o enigma do desejo do outro. E a neurose é uma resposta a esse enigma que tenta velar a castração. Que tenta não querer... A fórmula do neurótico é eu não quero saber. O analista vai presentificar algo, vai atualizar algo que vai levar o analisante a querer saber. A poder saber, pelo menos, né? Então, isso é uma experiência que não pode ser uma experiência só de pensamento, como eu tinha colocado até a crítica sobre o texto lá do Bruce Fink, que eu acho que ele fica muito nisso, assim, o importante é a escuta, o importante é a fala. Sim, a nossa ferramenta é a fala, mas a fala precisa tocar algo no corpo. E aí, para a gente fechar essa fala e poder abrir para as perguntas, é isso que eu queria colocar. Não acho que é impossível que alguma coisa aconteça a partir dessa via online, mas fica o desafio para o analista, que é de se perguntar como ele vai conseguir fazer essa atualização acontecer por um meio que é virtual. Né? Então, a gente tem que se reinventar, tem que inventar formas de fazer isso. E, no que diz respeito a mim, por enquanto, que é uma realidade que se impôs. Né? Eu ainda acho que a via preferencial é a análise presencial, né? Acho que tem sido útil essa ferramenta online para a gente poder manter as transferências, manter as análises acontecendo nesse momento, mas eu até fiz essa brincadeira no meu texto lá na Jornada de Mato Grosso do Sul, que uma coisa é eu visitar um museu e ver um quadro pela internet, porque tem muitos museus oferecendo essa possibilidade agora, né? Você pode entrar lá no Louvre e ver os quadros que estão no Louvre todos. Mas é completamente diferente de você pegar um avião aqui, viajar para Paris, caminhar pela cidade, aí você entra no Louvre, você vê um quadro, você sai, você toma um vinho, você come um sanduíche, conversando com alguém, faz um piquenique. É uma experiência completamente diferente. O registro da memória que vai ficar para você dessa experiência de ter colocado o corpo lá é completamente diferente de você acessar algo pela internet. Né? Então, você só vê também um recorte, né? Você só vê aquele quadro ali, você não sabe nem qual é o quadro que está do lado dele. Isso. E aí isso coloca uma questão também para as análises que estão começando pela internet, né? Porque tem pessoas buscando análise nesse momento também. E aí a gente pode se perguntar que ganchos essa pessoa vai ter para poder estabelecer sua transferência, né? Como é que isso vai se dar? Se o que a pessoa tem é esse recorte aqui de uma... Né, eu brinco assim, eu tenho uma parede branca atrás de mim, a minha estante é de frente para mim, então nem os livros que o povo usa para colocar atrás eu tenho. Então, como é que a gente vai jogar? Eu não estou dizendo que é impossível, eu estou dizendo só que a gente tem que estar divertido disso, para a gente se perguntar como é que a gente vai jogar com o que a gente dispõe nesse momento, para fazer com que essa atualização da realidade sexual do inconsciente possa se fazer e que a resposta do analista que vai situar esse não a relação sexual e abrir espaço para que compareça o iladlan, né, como Lacan coloca, a do para cada um possa comparecer. Isso é uma responsabilidade que eu acho que o analista precisa realmente se perguntar. Né? Bom, então vou aqui para você poder colocar as perguntas e... o Sérgio já fez uma aqui, eu também tenho uma. O pessoal pode ir fazendo aí as perguntas que eu vou acompanhando aqui. A pergunta que eu tinha foi meio respondida agora, né? Nesse momento final, que é
Se é possível presentificar essa não relação sexual online. Você respondeu falando que a gente tem tentado, né? Uma aposta. Isso. Eu tenho me perguntado e tentado fazer isso das maneiras que me ocorrem, mas eu acho que é só depois que a gente vai poder explorar isso. O que é que quando a gente voltar ao atendimento presencial vai ficar disso que foi dito online, Uhum. né? Aquilo que eu estava colocando. Uma coisa é você conhecer uma pessoa pela internet, às vezes você cria até uma intimidade com essa pessoa. Estou falando da vida normal, não estou falando da análise, certo? Da vida social. Você conhece uma pessoa pela internet, você se torna íntimo daquela pessoa. Mas quando você encontra aquela pessoa presencialmente, a sensação de estranhamento vem, porque não. Como assim? Eu sou tão íntima dessa pessoa e agora que eu estou vendo ela pela primeira vez. Então é uma coisa. Tem alguém colocando de outras perguntas aí? Vamos anotando, né? Tem. Então, o que vai ser disso quando a gente voltar ao atendimento presencial? Que coisas vão se manter, que coisas vão ser reelaboradas? E eu acho que depende do analista estar à altura desse desafio, dessa época, né? Usar dos recursos que a gente dispõe, que não são muitos, né? A gente tem, às vezes, a imagem, às vezes só o som, né? Às vezes uma mensagem que você pode mandar, um manejo ali da transferência que é feito naquele momento. São poucos recursos. Eu acho que diminui muito os recursos que o analista dispõe para fazer esse manejo. Mas o corte, né? Continua o corte, continua a interpretação. Mas a gente vai ver só depois que efeitos isso teve. Alguns efeitos eu acho que a gente já recolhe, porque Freud diz isso, né? O efeito de uma interpretação, por exemplo, a gente sabe pelo que ela provoca de abertura do inconsciente. Então, quando você faz uma interpretação e na sessão seguinte o analisante traz um sonho que tem a ver com o que foi tocado, obviamente você sabe que o inconsciente está funcionando, né? Bom, primeiro aqui o Sérgio, que foi o primeiro que fez a pergunta, ele disse assim: mas Lia, a presença física dos corpos não é fundamental para se instalar, sustentar, por exemplo, a transferência? Ele perguntou isso e logo em seguida que você falou que essas análises online têm servido principalmente para sustentar essa transferência. Então, Sérgio, eu diria assim que é fundamental, mas que em alguns momentos a gente pode prescindir dela, tendo em vista que está no horizonte a volta do encontro desses corpos. Pelo menos é como eu tenho pensado. Eu não sei se essa é a resposta, eu posso estar enganada. Na minha experiência, o que eu tenho deduzido é isso, é que eu estou sustentando algo temporariamente, que está tendo efeitos, certo? A gente vê o inconsciente funcionando, os efeitos acontecendo, com um cuidado próprio que essa situação requer, mas tendo em vista que esse encontro presencial está no horizonte. As pessoas que estão em atendimento comigo sabem que em algum momento a gente vai ter que voltar para o atendimento presencial, né? Eu sinto muito isso na minha experiência, não só como analista e como analisante. Sim, a gente contando sempre com isso, né? Assim, tô falando aqui nessa situação porque é o único jeito nesse momento, mas sabendo que daqui a pouco a gente vai ter que passar para o atendimento presencial, né? Fico me perguntando, no caso, por exemplo, das pessoas que moram longe, que eu atendo pessoas que não moram em Fortaleza e que vêm para o atendimento. Será que vai ser possível a gente fazer também algumas sessões virtuais agora? Eu nunca tinha disponibilizado isso, né? Será que agora... Talvez a gente possa alternar, dependendo do caso. Eu acho que isso vai ter que ser visto de um caso a caso. Né? A questão da singularidade do caso na psicanálise é mantida da mesma maneira. Tem pessoas que não aceitaram o atendimento virtual, que não, para mim não dá, não quero. Tem pessoas que no início não aceitaram e depois pediram, porque por a angústia surgir, alguma questão que surge depois, a pessoa, né, sentiu que precisava. E o analista precisa estar disposto a acolher esse movimento. Né? Mas, na minha experiência, para muitas pessoas tem funcionado sim. Tem outra pergunta aqui da Thalita, que ela disse assim: recebi pacientes que começaram a análise na quarentena, por isso virtual. Percebi que alguns pacientes, se estivessem no atual, iriam para o divã em breve, mas no virtual muda.
O que você acha, Lia? Eu acho que tem que ter um cuidado a mais, né? Principalmente isso, as pessoas que estão começando a análise agora dessa maneira. Primeiro, eu acho que já tem que ter um cuidado a mais, né, gente? Porque nós estamos vivendo um momento muito delicado, né? A presença da morte está muito. Ontem teve uma live maravilhosa da Colette Soler com que foi tocado nisso também. Assim. A gente tende a esquecer que é mortal, né? A gente não fica pensando que pode morrer. Mas na medida em que as notícias começam a chegar, que começa a vir 300 pessoas morrendo no dia, essa relação com a possibilidade da morte fica muito próxima. Tem pessoas que estão perdendo entes queridos, né? Tem pessoas que estão adoecendo. Então, eu acho que tem que ter um cuidado a mais, porque é difícil sustentar um trabalho que vai presentificar a castração quando a gente está em contato muito direto com a figura maior da castração, que é a morte, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Então, assim, acho que delicadeza é muito importante nesse momento. Receber, ouvir as pessoas, né? As entrevistas, as pessoas que estão chegando agora estão em entrevistas iniciais, então as entrevistas implicam em que a gente, como Freud diz, né? Deixar falar bastante e só intervir no que for necessário para esclarecer coisas que precisa. Então, ir fazendo isso por enquanto até surgir algo desse inesperado, que é o que fisga, né? O que é a passagem do paciente para o divã? É quando o paciente consegue fazer uma questão, né? Se perguntar sobre o seu sintoma e endereçar o analista, de alguma maneira, a esse sujeito suposto saber, né? Eu tenho uma questão, essa questão não endereça. Por exemplo, tem pessoas que têm um sintoma, mas que endereçam a sua questão ao discurso médico. Eu estou deprimida e eu tenho uma falta de serotonina e por isso eu desenvolvi depressão e eu preciso tomar. Isso não é uma questão de análise. Então, às vezes, é preciso primeiro deixar surgir a questão e essa questão precisa se endereçar a um sujeito suposto saber, né? E o manejo do analista vai ser, então, se retirar desse lugar do sujeito suposto saber. É outra coisa muito importante. O analista não pode se confundir com o lugar do sujeito suposto saber. Ele precisa ir se retirando e apontando que é do lado do inconsciente que esse saber se desenrola. Então, isso dá para a gente ir fazendo, mas para a Thalita eu responderia isso, assim, que é preciso, é possível receber as pessoas nesse momento, mas a gente tendo muito cuidado no caso a caso, observando o que está em jogo naquele caso, se for o caso, para entender melhor o que está em jogo ali, para saber de onde você vai poder responder. E aí eu acho que o complemento da pergunta da Thalita se comunica muito com essa pergunta da Letícia Mello, que é o que seria o divã no modo virtual, porque a Thalita também perguntou como que ela faria com essas pessoas que chegaram e que ela sente que já podem estar num divã, né, que já fizeram sua questão. Como é que seria isso virtualmente, né? E a Letícia pergunta o que seria esse divã no modo virtual, né? O que é o uso do divã na psicanálise? Né? O uso do divã é a tentativa de você minimizar a questão imaginária, né? A dimensão imaginária ficar menos forte, menos pregnante, porque quando você está falando para uma pessoa cara a cara, é aquilo que se coloca, né? Você capta a reação da outra pessoa e você modula o que você vai dizer a partir de como a outra pessoa está se colocando. Sei lá, o analista estiver cansado e bocejar, você vai dizer, o que eu estou falando tá chato, e é melhor mudar de assunto, né? No divã, você elimina a dimensão da imagem, né? E obriga com que a pessoa vá se relacionar com o que realmente importa. Não é a pessoa do analista que está em jogo. Se ele está cansado, se ele está bocejando, se ele está sorrindo, se ele está... Não é isso que importa. O que importa é como esse grande outro, como esse sujeito se depara com esse grande outro que é presente para ele nas suas relações, que é uma dimensão simbólica e que, por sua vez, convoca a dimensão real. Então, tirar da dimensão imaginária do olhar faz com que o olhar como presença real se imponha. Eu vi que alguém já colocou uma pergunta aí sobre o que seria o corpo que está em jogo, se não seria sempre virtual o corpo que está em jogo. Realmente, o corpo que está em jogo para a psicanálise não é o corpo orgânico, não é o corpo biológico, né? A gente não comparece enquanto analista, a não ser, né, tem aquela clássica cena lá do Lacan que se levanta e passa a mão
no rosto da paciente e isso cai para ela como uma interpretação, né? Do Gestapo, né? Da paciente que é perseguida a família perseguida Pela Gestapo, né? Gestapo, e em francês isso faz equívoco com Gestapo, né? Gestapo e um gesto na pele tem a mesma sonoridade. Bom, são exceções, né? Assim, a gente não se toca na análise, isso não acontece. Mas, por outro lado, a presença real do olhar, ela não é virtual. Você abrir a porta do consultório do analista e dar de cara com o olhar do analista e ter que falar e depois encerrar a sessão e olhar de novo para o analista e pagar, né? E até o Bruce Finn fala lá, procurar o dinheiro na bolsa, não acha o dinheiro, se atrapalha, sei lá. Todas essas coisas fazem parte de uma presença do olhar que é real. E o real para a psicanálise tem a ver com a dimensão do gozo, né? Então, um olhar pode ter a dimensão de uma experiência de toque. Um olhar pode, como é que eu posso dizer, excitar um corpo. Né? A música lá do Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, né? Que é linda. É uma luz que se encontra com outra luz, mas se passam coisas ali. Né? Quem já se apaixonou sabe que o encontro da luz do meu olhar com a luz do olhar do ser amado faz borboletas no estômago. Não é isso? Dá sei lá, vontade de ir no banheiro, dá tremor nas mãos. Um olhar pode provocar tudo isso. Então, um olhar corpo, né? não é virtual, ele atualiza alguma coisa. Atualiza aquilo que eu coloquei. Do lado da neurose, a tentativa de fazer existir a relação sexual. Do lado do analista, comparecer não é dizendo com palavras, mas no ato analítico, sustentando não há relação sexual, há esse gozo que comparece em todas as experiências para um sujeito e que se repete no sofrimento, que ele precisa se reposicionar em relação a isso. Então, nós estamos diante esse aqui, que é muito sui generis, né, na análise. Ela não é corpo biológico, corpo, né, o leito de fazer amor, como Lacan chama o divã no seminário 20, obviamente não é fazer amor com o analista, mas é as relações de amor que estão em jogo com esse outro. E que o analista comparece na experiência da clínica como semblante de objeto A. Então, não é o corpo biológico do analista que está em jogo, nem o corpo orgânico, nem o corpo imaginário, mas é o analista como sustentando para o analisante um pedaço de corpo, que é o objeto que é extraído, e que não é um pedaço de corpo do analista, é um pedaço de corpo que está na relação de gozo que o analisante estabelece com o outro. Então, é uma relação muito sui generis, essa do analisante com o analista. Nem é completamente física, nem também é puramente virtual. Lia, e eu fiquei pensando assim em termos práticos, porque, por exemplo, uma análise por vídeo, esse divã pode acontecer, porque esse olhar está ali, mas você pode desviar a câmera para outro ponto, mas, por exemplo, por telefone é só voz. A experiência, Natália, é que a maioria das pessoas que já estão no divã, elas mesmas dão um jeito de não ficar olhando. Ou bota a câmera mais para ali, ou vira, ou tem gente que se deita e bota o telefone do lado. Eu vou me deitar aqui para ser como lá no consultório. Vou botar você aqui atrás de mim. Aí bota o telefone atrás para ficar como... Aí fica olhando para o teto. Olhando pro teto. Tem pessoas que estão cara a cara nesse momento e a gente também tem que respeitar. Às vezes é uma necessidade, né? Tem muitas pessoas só pelo áudio. Sim. Ligação de telefone, não querem a câmera. Então, assim, é a singularidade do caso a caso e eu acho que a gente tem que ir respeitando e indo com cuidado. Isso também tem muito a ver com o estilo, né? Tem analistas que têm outro estilo. O manejo que eu tenho feito também inclui isso, assim, ter um cuidado, ver o que está em jogo ali, que sofrimento é esse que está comparecendo, como é que você cria... O importante é que a pessoa continue conseguindo falar daquilo que toca nesse essencial, nesse núcleo de gozo,
né? E que o analista possa continuar respondendo, cortando alguma coisa nesse núcleo de uso. Então, a gente não precisa nem se prender muito. Se vai ter câmera, se não vai, se olha, se não olha. Eu acho que não é o mais importante se prender nisso. É tentar ver como está em jogo aí esse núcleo de real para cada um. Eu acho que é isso que tem que guiar a gente, sabe? Uhum. E aí, agora eu vou ler a pergunta do Lincoln, que você já respondeu em parte, né? Sobre a questão do corpo virtual, mas ele fez várias perguntas. Primeiro, ele diz assim: a via escópica e a via invocante não são suficientes para essa atualização, que seria justamente a da câmera e a do telefone, enfim, o olhar e a voz. E aí, em seguida, ele diz: o que são esses corpos que precisam estar presentes? Os biológicos? A formação do corpo não é sempre virtual? E aí eu acho que tem a ver com essa discussão que você eu acho que eu vi a vinha... pergunta que era do Lincoln, porque apareceu só um pedacinho e eu não vi quem estava colocando. Mas o comentário que eu fiz agora há pouco era já tentando responder um pouco a isso, viu, Lincoln? Eu acho que o que está você colocou bem, o que está em jogo é o escópico e o invocante, né? E isso tem a ver com o olhar e com a voz. O que eu me pergunto é se o virtual não coloca uma diferença em relação a uma voz e um olhar e quando você está presente, diferente de quando você está virtual. Não estou dizendo que não tem efeitos isso. Claro que provoca coisas e que tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? Senão a pessoa não precisaria tirar o telefone de vista ou colocar, ou sei lá, né? Tem efeitos também. Mas eu acho que esses efeitos são mais marcantes, mais intensos, quando você vive a experiência colocando o corpo presente, né? E quando eu digo colocando o corpo, obviamente, não é colocando o corpo biológico nem orgânico, mas é colocando essa experiência de olhar e ser olhado, de ouvir e ser ouvido. Eu acho que não substitui. Porque tem a história de que a gente só vê um recorte, né? Como a gente estava falando lá no museu. A gente não sabe qual é o quadro que está do lado do quadro que a gente está vendo ali pelo museu. Feita de um conjunto de experiências. Não tem só o quadro que eu estou vendo ali, né? E às vezes eu falo muito sobre isso também da primeira experiência de satisfação, né? A gente vai, sei lá, numa viagem, vai num lugar comer um sorvete. Como quando eu fui em Belém, um sorvete lá, sei lá de que era, bacuri, ou sei lá, uma fruta exótica lá de Belém. E aí você prova aquilo e você diz assim, meu Deus, o sorvete mais maravilhoso do mundo inteiro é esse aqui. Aí você passa anos sem ir em Belém. Aí um dia você volta lá e diz assim, eu quero ir lá naquele lugar, tomar aquele sorvete, porque é o sorvete mais maravilhoso do mundo, né? E aí você prova de novo o sorvete, você diz assim, vale, tá tão difícil, né? É bom, mas né? Não é tão bom quanto... Mas o que está em jogo aí? Há sempre uma perda nessa experiência, né? Porque o que teve em jogo da primeira vez que você tomou o sorvete, sei lá, você estava com um grupo de amigos que era muito animado e ouvia uma música e sentia um cheiro. E a memória ela é composta desses vários elementos que se conjugam para fazer daquele momento um momento especial. Um outro momento vai estar em jogo outros elementos. Então, por que eu estou usando nesse exemplo? Carimbó da Cairu, alguém está dizendo aqui, é da Cairu mesmo que eu tomei o sorvete. Então, o que está em jogo? O que eu estou usando esse exemplo? É que o virtual, ele reduz a nossa experiência sensorial, né? Como você está dizendo, um enquadre de uma imagem e há uma voz, né? Que tem um delay, que às vezes a gente não consegue ouvir direito, né? Que às vezes um resmungo, um suspiro, um som mais sutil você não capta, né? E elimina todas as outras variáveis que vão acontecendo, né? Sei lá, eu lembro de uma pessoa que eu atendi a primeira vez que a pessoa veio para o meu consultório e ela abriu a porta, em vez de dizer o nome dela, ela abriu a porta e disse assim, aconteceu um acidente. Aí eu, como assim? Porque sem entender. Não, quando eu estava vindo para cá, houve um acidente de ônibus e tal, o carro bateu no ônibus, eu não consegui dirigir, não consegui... Sabe, assim, teve essa experiência. Isso foi a primeira vez que eu vi a cara dessa pessoa. E isso teve tudo a ver com o desenrolar da análise. Então, esse acidente não teria acontecido se ela estivesse dentro de casa falando a partir de uma... Claro, ela iria encontrar outras formas de presentificar isso, porque faz parte do inconsciente dela. Ela iria encontrar outras formas de presentificar isso se não fosse esse acidente de carro. Ela ia ter que encontrar outra forma de trazer isso. Mas a vida pulsando, a vida acontecendo, traz muito mais imprevistos, traz muito mais coisas que a gente não controla, né? E eu acho que isso é enriquecedor da experiência. Isso faz com que
essa via dolorosa da transferência se rasgue mais na carne, que o Lacan fala disso assim, que é a rasura, né? Assim, a escrita é uma coisa que entra na carne e escreve, não é simbólico puramente, tem que entrar na carne. E eu acho que a presença do corpo permite que esse entrar na carne sulque mais o corpo. Né? A gente pensar que num disco de vinil, ele é todo sulcado. Né? A análise, ela sulca o corpo também. Por isso que eu comecei dizendo que eu não sei se essa facilidade de falar mais virtual é necessariamente boa. Porque você fala mais, é mais leve, mas, por outro lado, a impressão que eu tenho é que está sulcando menos o corpo. Com essa história do enquadre, a Gladys falou aqui que lembrou do vídeo do Porto dos Fundos, aquele que eu até mandei para você, Lia, também. E eu acho que... E eu achei interessante porque eu acho que também tem um outro fator que aparece nesses tipos de análise online ou por telefone, que são questões imaginárias do analisante. Tipo, onde é que esse analista está? O que tem do lado dele? E eu acho que isso pode ter um efeito, pode mobilizar alguma coisa na análise, né? Não tem corpo, mas tem muita fantasia. Sim. Essa é uma pergunta importante para considerar o que a Thalita está fazendo, nessa passagem para o divã, nesse virtual. A passagem para o divã, ela implica também numa certa segurança do analisante em relação ao analista, uma certa confiança, vamos dizer assim, né? Claro que se isso aparece, vai ter que ser manejado. A transferência negativa, ela pode aparecer de qualquer maneira. Mas é preciso a gente estar muito atento para isso, né? Será que essa pessoa se sente segura do lugar onde ela está falando, né? É por isso que é preciso a gente ter um espaço completamente sem interferências, né? Pelo menos o analista tem que se preocupar bastante com isso. O que não impede que aconteçam imprevistos, né? Sei lá, eu tenho um gato aqui, vai que o gato tá dormindo aqui, começa a pular, corre aqui na frente na hora que eu tô atendendo a pessoa. A gente vai ter que se haver. A análise não é para não ter imprevisto. A análise é para a gente poder se haver melhor com o imprevisto. E que imprevisto é esse que a gente está vivendo, né? Pois é. Não poderia ser maior. Pois é. A Thalita está falando aqui também sobre a questão de... É pior, sempre fica pior, né? Então, vou bater... Pois é. Não vou falar não, né? Porque pode piorar. A Thalita está falando aqui sobre a questão de ter menos intercorrências quando é por áudio do que quando é por vídeo. Então, a associação acaba acontecendo mais livremente quando é só por áudio, né? Embora não tenha a pulsão quando a pessoa muito escópica ali. Preocupada com isso, porque manter o vídeo faz com que fique caindo muito, a gente não consegue ouvir direito. Então, muitas vezes eu peço para a pessoa desligar a câmera e depois ligar a câmera de novo quando for se despedir. Acho que é importante, assim, alô, você tá aí, né? Alguém escreveu um texto que começava assim. Porque quando é só o vídeo sem a câmera, às vezes o silêncio do analista, a gente não sabe se porque a pessoa caiu, né? Ou se é o silêncio da presentificação desse né? Então, outra coisa que a gente tem que se preocupar, o manejo do silêncio. Né? Porque acaba que o silêncio, como sendo também uma intervenção, acaba ficando mais confuso por telefone, porque pode ser, foi a linha telefônica ou foi o analista, né? E isso mobiliza, né? Mesmo sendo a linha telefônica que cortou, também mobiliza alguma coisa. Sim. Thalita disse outra coisa aqui, tá perguntadeira, Thalita. Tá certo, Thalita, tem que continuar. Ela disse assim, será que entrar com o corpo, entre parênteses, no atual e colocar algo de mais vulnerável, Lia? Peraí, não entendi bem. Não. Colocar, porque ela corrigiu aqui. Será que entrar com o corpo no atual é colocar algo de mais vulnerável, Lia? Com certeza. Porque no virtual pode romper esse laço rapidamente, desligando. Sim, com certeza. Colocar o corpo, eu coloco totalmente a nossa vulnerabilidade. Né? Eu acho que o corpo talvez seja a maior presentificação. O corpo e o tempo, né? São duas formas de presentificação muito intensas da castração. O corpo e o tempo, vou até anotar isso aqui. Tentou o tempo lógico, né? Não o tempo cronológico. Que são os que limitam, né? Isso. São os limites. Deixa eu ver como é que tá aqui o nosso tempo. Só tem 4 minutos, né?
Só temos 4 minutos. Então, se alguém quiser aí fazer mais alguma pergunta, esse é o momento. Quando vocês vão pensando, eu vou só reforçando então o convite para o encontro do grupo de estudos na próxima segunda-feira, né? A Natália já colocou no começo, né? Falei, mas é bom reforçar porque agora tem mais gente. Isso, que a gente vai retomar a leitura do seminário 11, o capítulo A Presença do Analista. As nossas reuniões são na segunda-feira, às 11h30 da manhã, vão acontecer via plataforma Meet, e quem quiser participar vai enviar um e-mail para o endereço do Lapso, que é lapsos@gmail. Deixa eu só conferir aqui, gente. Ele vai estar lá na bio, né, daqui do Instagram do Lapso, e aí é só mandar seu nome, Né? dizendo que você tem interesse em participar. Lapso com o U do Lapso emenda com S. lapsos@gmail.com. Mas a gente vai deixar. A Cauane colocou aqui o e-mail. Então, tem mais alguma pergunta? Não apareceu mais nenhuma, não. Só reforçando também que o grupo vai iniciar próxima segunda-feira, às 11h30 da manhã. Isso. Mas para participar, precisa se inscrever pelo e-mail para a gente poder mandar o link para a pessoa, tá? Sim, o link do Meet vai ser enviado pelos e-mails, né? Para os e-mails. Isso. Então é isso, gente. Desejar que vocês fiquem bem, né? Que todos. Estou com muita saudade dos nossos encontros no laboratório, da Natália, Também. aqui, né? Das bolsistas, né? Da Cauane, a Marina, a Mariana, das orientandas, a Darla, a Camila, a Emily, das pessoas que não estão, né, mais como bolsistas nesse momento, mas que continuam frequentando as atividades. Espero que em breve a gente possa se reencontrar. Mas, por enquanto, vamos cuidar da vida, gente, que, como a Colette Solé disse ontem, sem vida não tem análise, né? Então, nesse momento, é muito importante a gente encontrar formas de se proteger, se preservar, para que a gente possa continuar usufruindo da vida, que, como diz o Gonzaguinha, é bonita e é bonita. Apesar Sim, saúde para todo mundo. Isso. Um abraço, gente. Alguém está divulgando aí um evento, a Thalita está divulgando dia 20 de junho, um evento gratuito pelo Fórum do Campo Lacaniano. Entrem lá no Instagram do FCL Fortaleza para vocês se informarem das atividades do Campo Lacaniano também, tá? A Ercilene colocou aqui uma pergunta, mas vai ser respondida só no grupo agora, viu, Ercilene? Diz aí. Já estamos com tempo. Qual era a pergunta? Deixa eu ver aqui. Perdi. Que eu acho que a gente começou uns minutos depois de 11. Talvez a gente tenha uns 2 ou 3. Eu não estou nem conseguindo. Peraí. Ela disse: esse corpo na virtualidade pode enfraquecer a noção das bordas do próprio analisante? Ixi, essa aí é complicada. Pois é. Mais elaborada. Um tempo para poder extrair as consequências disso. E também eu acho que, em parte, vai depender do analista. Aquilo que eu estava dizendo. O analista, como é que ele vai manejar a sessão, né? O ato analítico, na verdade, para que essas bordas possam se manter. Eu acho que vai depender muito do analista se reinventar. Para que a análise continue acontecendo, mesmo de forma online. Pois então é isso, né? Vamos encerrar? Isso. Abraço. Um beijo e saúde a todos. Tchau. Tchau. Freudcast, a psicanálise na podosfera.